sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola da Manhã. E hoje é com muita alegria que nós damos continuação à nossa nova série, que trata sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo e sobre o início do seu trabalho. Então, para iniciar a nossa aula hoje, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 1 a 16. Vamos lá, então. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-lhes a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Até aqui. Então, crianças, nós damos aqui continuação ao nascimento aqui do nosso Senhor Jesus Cristo e continuando um pouco tempo ali depois do seu nascimento. Na última aula nós fizemos aquela grande pergunta: quem é aquele bebê? Aquele bebê que nasceu de uma forma tão especial em Belém? E nós chegamos à resposta que ele é o Salvador, o Filho de Deus. E agora nós continuamos ali, já passado algum tempo do seu nascimento, em que o Senhor Jesus recebe a visita desses homens chamados magos ou sábios do Oriente. E esses homens, eles eram homens muito sábios que estudavam sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o sol, sobre os planetas. Como hoje nós temos cientistas, que se utilizam de muita tecnologia para estudar os astros, o espaço, com antenas gigantescas, telescópios, satélites no espaço. Naquela época, homens como esses sábios do Oriente eram as pessoas dedicadas a esse tipo de estudo. E nós vamos ver que nessa ocasião aqui tão especial, houveram reações diferentes ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Reações a favor do Senhor Jesus e contra. E essa vai ser uma grande lição para nós, para ver onde nós nos encontramos. Ou nós estamos a favor do Senhor Jesus Cristo, ou contra o Senhor Jesus Cristo.
E nós vamos ver aqui então qual foi a reação dos magos, dos sábios homens do Oriente. Eles foram homens meticulosos e científicos, né? Eles viajaram centenas de quilômetros tendo como guia apenas uma estrela. O que quer dizer meticulosos, né? Uma palavra tão diferente, difícil. Quer dizer que eles faziam tudo de forma bem feita, que eles estudavam muito para saber que aquilo que eles buscavam era verdadeiro. Eles eram homens gentios. O que isso quer dizer? Que eles vinham de um país muito distante e com uma outra religião. Eles não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas, de alguma forma, eles tiveram contato com as Escrituras até então. E eles sabiam que viria o Messias, que seria chamado Rei dos Judeus. E que aquela estrela tão diferente, tão especial, que havia aparecido no céu, mais baixa do que as demais estrelas, apontava para o nascimento deste rei. E eles, mesmo percorrendo uma viagem muito longa e perigosa, eles seguiram em frente para conhecer o Salvador do mundo. E nós vimos aqui, né, uma outra pessoa, o rei Herodes, o rei de Israel na época, né? E ele teve uma reação bem diferente dos homens dos sábios do Oriente. E nós vimos que ele foi voluntariamente ignorante. Ele tinha a Bíblia com detalhes da vinda de Jesus, né? O rei Herodes, isso quer dizer que ele era ignorante por vontade mesmo, não porque ele tinha sido impedido de saber. Não, ele estava no país da Bíblia. Ele estava na nação que era o povo de Deus, que era o povo que adorava e conhecia o Deus verdadeiro, que esperava a vinda do Salvador. Só que o rei Herodes não sabia nada a respeito disso. Já se haviam passado ali provavelmente mais de 40 dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Belém ficava próximo do seu palácio. Nós vimos que haviam pessoas que haviam celebrado o nascimento do Senhor Jesus, né, como os pastores. Pessoas no templo haviam se regozijado e visto que ele era o Messias, só que mesmo assim o rei Herodes não estava a par desses acontecimentos. Ele era um homem que não respeitava Deus, que não cria em sua palavra e que, mesmo tão perto do Salvador, ele não sabia nada a respeito da sua vinda ao mundo. Então, crianças, nesse momento nós fazemos a pergunta: com qual desses homens eu me pareço mais? Né? Será que eu sou como um dos magos, como esses homens sábios do Oriente, que mesmo em desvantagem por morarem em uma terra longínqua, muito distante, tendo pouco contato com as Escrituras, percorrendo uma viagem tão perigosa, eles estavam dispostos a achar o Salvador? Será que eu busco a Deus com vontade, com desejo no meu coração? Será que eu estou disposto a deixar para trás, talvez aí um estilo de vida que eu sei que tenha pecados contra Deus, para que eu possa achar o Senhor Jesus Cristo? Ou eu sou como o rei Herodes, né? Que tem uma Bíblia em casa, que eu posso ler, eu posso, nesse momento não, por conta da pandemia, mas anteriormente eu ia à igreja, eu assisto às aulas da escola da manhã, mas eu ainda não tive uma busca pessoal pelo Salvador. Eu até conheço pessoas que já foram convertidas, talvez meus pais, tios, amigos, mas eu mesmo ainda não fui, eu não busquei o Salvador para minha salvação. E nós vemos também que esses homens eles tiveram atitudes, né, diferentes. Os magos, os sábios do Oriente, eles foram determinados, receptivos, né? Eles se regozijaram com extrema alegria quando a estrela reapareceu no céu. O que isso quer dizer, né? Eles não ficaram desanimados quando eles chegaram em Jerusalém e viram que o rei recém-nascido não estava ali no palácio. Então, mesmo recebendo a informação de que ainda havia 11 quilômetros para ser percorrido, eles continuaram
E a Bíblia nos diz que eles se regozijaram com grande alegria quando eles viram a estrela reaparecer no céu. Então nós vimos que eles tiveram uma atitude alegre, feliz, determinada a achar o Salvador até o fim. E vimos aqui a diferença, né, do rei Herodes. O rei Herodes, como ele reagiu? Ele foi invejoso, ele foi hostil, ele só fingiu estar interessado no Senhor Jesus. Nós vimos aqui que o rei Herodes, ele fingiu, né, estar interessado, ele não tem um real interesse no Senhor Jesus. Quando ele disse para que os magos os informassem de onde o menino estaria, não era para ele ir lá e adorar. Ele queria saber a localização do Senhor Jesus para que ele pudesse ir lá e matá-lo. Uma ideia de que um novo rei estava vindo e que esse novo rei poderia tirar o poder dele era algo odioso para ele. Então, ele controlou ali a sua ira, né, de uma maneira fingida, mostrando um interesse que não era verdadeiro. E aí nós nos perguntamos, né, qual é a nossa atitude com relação ao Senhor Jesus Cristo? Será que, como os magos que ficaram muito alegres, que ficaram, as Escrituras dizem que eles se regozijaram com grande alegria, uma alegria muito grande? Será que eu também fico feliz quando eu escuto o Evangelho, quando eu sei que eu tenho um Salvador e que os meus pecados podem ser perdoados? Será que essa é uma notícia que enche meu coração de alegria? Será que eu estou disposto a ter a minha vida transformada, deixando para trás pecados que eu sei que são uma ofensa contra Deus e que eu gosto, mas porque eu sei que eu tenho um Salvador, eu posso ir até Ele, eu estou disposto a abandonar esses pecados? Ou eu não quero ouvir a mensagem de salvação? Eu prefiro deixar a minha vida como está, mesmo sabendo que eu tenho pecado contra Deus. Eu, às vezes, vou à igreja, talvez, eu assisto à escola bíblica, eu me mostro interessado, eu me mostro até mesmo comportado, mas o meu coração lá dentro ainda está duro contra o Senhor. Os magos, eles também se prostraram e adoraram ao Senhor e ofereceram seus ricos presentes e tesouros, né? Mesmo eles vendo ali aquele pequenino bebê em uma casa tão simples, né? Eles não ficaram desanimados. Aquela estrela que eles viram, aquela estrela espetacular, os convenceu de que aquele bebê era o rei que eles buscavam. E assim eles ofereceram presentes, tesouros, né? E nós vimos que depois eles tiveram, né, uma mensagem vinda da parte do Senhor para que eles tomassem um outro caminho e não voltassem pelo caminho em que eles iriam se encontrar com Herodes. Então eles retornaram para o seu país por um outro caminho mais seguro. Agora, o rei Herodes, como foi que ele reagiu? Ele teve grande inimizade e uma inimizade odiosa. Ele ordenou a morte de todas as crianças abaixo de 2 anos. Que coisa mais terrível que o rei Herodes fez. Deixou de ser apenas uma dureza no coração, deixou de ser apenas uma indiferença e uma vontade de não saber a respeito. Aquele pecado no coração do rei Herodes, ele cresceu de uma maneira tão grandiosa que chegou ao ponto dele matar todos os meninos abaixo de 2 anos que viviam ali em Belém e ao redor de Belém. Mas o Senhor Jesus foi protegido. Aí nós vimos que seus pais foram avisados para que eles fugissem para o Egito e ali ele pudesse estar em segurança até a morte do rei Herodes. E aí nós nos perguntamos também, qual é a nossa resposta? Qual é a resposta que nós damos ao nascimento do Senhor Jesus?
Nós vimos, crianças, essas duas grandes diferenças entre esses homens. E se nós estamos como o rei Herodes, nós corremos um grande risco, pois nós vimos que essa situação ela só tende a piorar. Nós vimos em aulas passadas, em séries passadas, a respeito da incredulidade, que é quando nós não cremos. E quando nós vamos deixando cada vez mais o tempo passar, essa incredulidade ela aumenta. E os nossos pecados também, eles só aumentam. Então vai chegar ao ponto que não vai ser só uma indiferença ou algo que eu estou deixando para lá. Eu vou me tornar um inimigo do Senhor. Eu vou me tornar um inimigo de Cristo. Mas as coisas não precisam ser assim. Nós podemos seguir o exemplo dos sábios do Oriente e buscar o Salvador até encontrar. Como está aqui no livro de Jeremias, vamos ler rapidamente no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, capítulo 13, diz assim, versículos tão conhecidos: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, crianças, busquem ao Senhor. Não haja como o rei Herodes, porque a tendência é piorar conforme a gente cresce. Nós vamos nos entregar a mais pecados, e o nosso coração vai ficar mais duro, e nós podemos chegar ao ponto de sermos inimigos do Senhor. Mas se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, nós iremos encontrá-lo. Se vocês se deixarem, neste momento, ver o amor do Senhor, que deixou o seu trono de glória no céu e veio a este mundo e nasceu ali como um bebê tão frágil, passou por tantos perigos para depois crescer, viver uma vida perfeita, sem pecados e morrer pela nossa culpa na cruz do Calvário. Olhem para este amor, olhem para essa atitude do Senhor Jesus de entrega por nós, para que nós fôssemos salvos e assim o busquem, que vocês o encontrarão. E no momento em que vocês os encontrarem, vocês também vão lhe dar presentes, vocês também vão se prostrar a Ele, o adorar. E sabe quais os presentes que vocês vão dar? Assim como os magos deram? Vão ser os seus corações e as suas vidas. Então busquem ao Senhor, não deixem o pecado endurecer os seus corações. E nós vamos encerrar agora a nossa aula cantando o hino número 34, a versão primeira, que fala justamente sobre esta alegria, essa afirmação do nascimento do Senhor Jesus Cristo e do seu poder em nos salvar. Que o Senhor os abençoe.